eu me chamo Isaac. Atualmente eu sou doutorando na Universidade Anhembi Morumbi, juntamente com a Yasmin, que também está aqui para nos auxiliar. Bem-vindo a todos ou bem-vinde a todos ao evento. Estamos felizes em recebê-los aqui. Foi uma empreitada enorme que nós fizemos, principalmente com a ajuda da Analine, que fez toda uma divulgação para nós. E agradecemos a presença de todos. Então, cada um terá 10 minutos para fazer a sua apresentação. Se forem mais de um estudante, vocês podem dividir entre vocês. E ao final das apresentações, nós abriremos para questionamentos do grupo. E bem-vindo a todos também para o nosso caminho de pesquisa, que é um caminho aí infindável. E espero que continue, principalmente aí os estudantes do IFB e IFP continuem aí nesse mundo infindável da pesquisa. Eu devo espelhar logo a tela do trabalho? É o Pode. IFECâmbio, pode Isso. sim, é o IFECâmbio Histórias em Quadrinhos como Meio de Comunicação Escolar, da Cecília, Ana Cláudia, Daniel, João Paulo e Analine. Boa apresentação. Isso, Já. Posso tá certo. começar, né? Então, deixa eu me apresentar logo. Eu ia agradecer, fazer um agradecimento enorme, mas já vou deixar para o final. Vou me apresentar, meu nome é Analine Santos, eu sou professora do Instituto Federal de Pernambuco, estou em exercício provisório no IFB, no campus Brasília. Eu sou professora do componente de projetos integradores, a gente chamamos aqui de PI. É um projeto que começa com um objeto de pesquisa logo no primeiro ano do ensino médio. Esses estudantes aqui são do ensino médio integrado de informática, e ele finaliza no terceiro ano com a entrega de um produto. E o produto dos meninos é o site e uma história em quadrinhos. Aí eu vou pedir para que eles continuem para poder dar tempo de vocês entenderem como é essa pesquisa. Aqui é o IFB, pode passar. Cecília? Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Eu me chamo Cecília, sou design gráfica do Gibi. Eu vou apresentar o caminho que o nosso grupo trilhou. É, a gente teve ideia a princípio de ser manual, mas acabou que a gente teve algumas mudanças que ficou digital. Mas eu vou apresentar aqui, essa primeira capa era do primeiro ano que a gente fez, e aqui está a evolução das capas do Gibi. Essa primeira aqui foi a do primeiro ano, essa segunda aqui é da primeira edição, que a gente já completou esse Gibi, e essa segunda aqui é a que a gente está em construção, mas já terminamos aqui. Aqui está a evolução também de 3 trabalhos nossos, que a gente já completou, alguns, né? Esse primeiro foi um folder para apresentar os personagens, que é o Adam e Raíssa, que são os principais. O Daniel vai apresentar eles. Essa do meio aqui é a primeira edição, que já está finalizada, que dá, a gente deixa só um pouquinho para vocês verem. E essa terceira é da segunda edição, que a gente ainda não terminou. Aí aqui está a evolução dos personagens. Aí aqui está um esboço de Raíssa, que é essa menina aqui do canto esquerdo. Ela pode ver que ela teve bastante mudanças, né? Ela tinha um cabelo encaracolado e a gente mudou muita coisa nela. E essa vai ser a forma física dela que vai ficar. E esse segundo é o personagem principal, Adam, que essa primeira imagem era a única que a gente tinha, mas a gente conseguiu inovar e fazer um personagem, uma característica física só para ele. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniel e eu vou estar falando um pouco sobre a nossa motivação e os nossos objetivos. Bom, desde o início do nosso PI, né, desde o primeiro ano, como a professora Analine falou, a gente tinha uma ideia mais diferente, né? A gente queria fazer algo mais único e foi aí que surgiu a ideia da gente fazer um HQ, né, uma revista em quadrinhos. E foi de acordo com todo esse tempo, como a Cecília falou, a gente teve várias mudanças, várias ideias, tanto na evolução dos personagens quanto no decorrer da história, e acabou desenvolvendo assim, como vocês podem ver, aqui embaixo a gente tem todos os nossos personagens principais, né? Eu vou estar apresentando eles da esquerda para a direita o mais rápido possível. Essa aqui do canto
essa morena, é a tia do Adam, do lado dela tá o marido dela. Esse casal é o que acolhe o Adam da sua vinda dos Estados Unidos para cá em Brasília. Esse esse branquinho de sarna, ele é o Miguel, ele é um amigo do Adam e ele vai ter muita influência e compatibilidade na história no basquete, que é uma área que o Adam gosta muito. Esse aqui do meio de vermelho é o Adam, né, nosso protagonista, dispensa muitas apresentações. Essa aqui do lado dele é a amiga dele, a Raíssa, que cursa aqui no IF também, né, que vai ajudar ele muito no decorrer da história. Essa moça do lado da Raíssa é a mãe do Adam, né, a senhora Smith, e do lado dela nós temos o Tiago, né, que ele é inspirado em um dos nossos secretários antigos, né, aqui do IF, né, tudo com a permissão e consentimento dele para usar a imagem dele como o nosso personagem. E bom, o nosso objetivo, ele é conseguir passar essa história cotidiana, essa história divertida em um aprendizado para um público, para o máximo que a gente conseguir do público, né? Tanto que a ideia inicial de Gibi era para criança, só que a gente foi abordando tanto, a gente incluiu até o software Belibras, né, para deficientes auditivos, para que a gente conseguisse expandir essa nossa história, o conhecimento dela, para o máximo de pessoas possível. E esse é o nosso objetivo e a nossa motivação. Bom dia, me chamo Ana Cláudia. Eu vim falar um pouco da nossa metodologia. É, Realizamos uma pesquisa dentro do Campus Brasília, por meio de um formulário digital, para ter base do conhecimento das pessoas sobre a história do IFB. Também para dar estrutura ao site e para dar continuidade ao enredo da nossa HQ. Nessa primeira foto, podemos ver também um exemplo da pergunta do nosso formulário, né? O nosso formulário foi respondido apenas por estudantes. Na segunda foto, podemos ver a porcentagem de estudantes de outros campi, que está Brasília, Estrutural, entre outros, né? Entre outros campi. E essa terceira foto é a gente com o nosso primeiro contato, com o nosso primeiro formulário. Aconteceu ano passado, no primeiro ano. Meu nome é João Paulo, eu fiquei responsável pelo desenvolvimento do site, aprimoramento do mesmo. A gente viu a necessidade de criar um site, porque ele também é um produto que a gente tem que criar, sendo do ensino médio integrado à informática, a gente precisa ter esse produto técnico, né? Aí a gente viu que um site se encaixaria perfeitamente nos nossos planos, e agora eu vou mostrar ele para vocês, assim, no tempo que eu tenho, para ver se vocês gostam e vocês, né, vão concordar com as nossas ideias. Aqui nós temos a primeira página do site, nossa página inicial. Nós temos a nossa capa. Aqui nós temos o Verlibras, que é um software de linguagem de sinais para as pessoas que tenham essa necessidade. É muito intuitivo de usar, muito simples. Aqui nós temos um pouco do nosso propósito. E aqui nesse espaço em branco nós temos uma página de novidades. Quando a segunda HQ e as futuras forem finalmente realizadas, assim, quando elas estiverem concluídas, elas vão aparecer aqui nesse mural como uma novidade. Agora aqui em cima nós temos a nossa página de biografia, com a nossa fotinha de quem nós somos, e o nome, a função dentro do grupo, do projeto, e uma mini biografia da pessoa. A Cecília mesmo, ela, como já disse, ela é nossa designer gráfica, ela cuida das partes das HQs, dos desenhos e tal. E aqui ela tem uma mini bio dela, que acontece mesmo com todos nós aqui, inclusive a nossa orientadora. Passando um pouco, a gente tem a nossa página das HQs, onde a gente já tem a primeira edição finalizada. Quando você clica aqui em Ler Agora, ela vai abrir em outra aba separada o PDF, onde você pode baixar e ler a qualquer momento. É legalzinho, é bem legal. E aqui nós temos nossa segunda edição, o nosso modelo da segunda edição, que não está totalmente finalizada, mas é a mesma coisa. Tanto que se você clicar aqui, ele vai abrir aqui uma outra aba, né, para você poder, como que eu posso falar? Ver, né? Terminar de ler a edição. Agora aqui em cima, indo para a parte final, entre aspas, do site, nós temos o nosso portfólio, que tem duas pastas no momento, uma de personagens, onde você pode ler e conhecer um pouquinho mais de cada personagem, como o Daniel já citou. Aqui nós temos umas explicações um pouco mais detalhadas deles e o que eles fazem na história do IF Câmbio, nas HQs.
E aqui nós temos a nossa parte das fases da nossa evolução. Aqui nós temos o nosso primeiro esboço, nosso primeiro folder, que foi para divulgação, que a Cecília fez. Nossa primeira capa. E aqui está pequenininho, mas dá para ver de que foi a nossa primeira versão impressa, que a gente usou como produto final no primeiro ano. E agora a gente tem a versão dela digitalizada disponível já no nosso site. Todas as páginas do site contam com o software de Velibras. E esse foi o nosso site. A gente espera que vocês tenham gostado bastante do que vocês viram. E a gente deixou aqui para vocês o nosso QR Code. E a gente agradece a sua atenção. Aí, galera. Nossa, deu 10 minutos. Ah, João, deixa eu só explicar só um ponto que é interessante. Esse projeto ele foi criado porque os próprios estudantes, né, no decorrer da pesquisa, perceberam que servidores, os estudantes do campus e outras pessoas, a comunidade externa, não tinham tanto conhecimento sobre a história do IFB e também sobre todas as possibilidades e oportunidades que ele oferece, tanto para os estudantes quanto para a própria comunidade que está aqui em torno. Então, é uma questão de informar, de trazer informação, de trazer uma comunicação através do gibi, né, que é uma linguagem mais direta, e atrativa também para esse público mais jovem. É isso, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado ao grupo, 9 minutos e 59 segundos. Parabéns, utilizaram o tempo aí perfeitamente. Que Ah, bom. adorei a pesquisa, até comentei aqui com a Yasmin agora, nos emocionou bastante, porque é um grupo aí que nós vemos um trabalho muito bem aprofundado, uma orientação aí muito bem feita da professora Ana Aline, e nós vemos que não é aquele trabalho feito assim de qualquer jeito, feito de maneira simples, mas é um trabalho muito bem desenvolvido, aprofundado, como falei. Vocês estão todos de parabéns e desejo e incentivo-os para que continue nesse caminho da pesquisa, porque acredito que vocês têm muito potencial para seguir aí o caminho da pesquisa dentro dessas questões. Eu tenho uma pergunta aqui sobre o trabalho de vocês já vão ter que sair agora, né? Isso. Uns 5 minutinhos mais dá para perguntar. Pode perguntar. Porque ó, é uma pergunta breve. Se vocês já pensaram em tratar questões como sexualidade, religião, política, entre outras, em relação a esses personagens, desenvolver um pouco mais sobre esses personagens dentro dessas questões. Alguém Se você quer vai responder? responder, João, tanto faz. Responda. Não, acho que eu posso responder sim. A gente pretende ter um desenvolver dos personagens muito bom na história ao decorrer das edições. E eu acho que isso inclui sim essas vidas pessoais deles, de como eles se relacionam entre si e no íntimo deles mesmo. Então, acredito que ao decorrer desse último semestre do segundo ano e o terceiro ano, essas coisas podem sim ser implementadas a fim de trazer um melhor conhecimento do personagem em si. Perfeito, ótimo, obrigado. E agora nós vamos para o próximo trabalho. Pode o seu, Analine? O seu. Pode sim. Ok, Ah, agora sim é a gente da Anami, um mito de amor sobre a efemeridade da vida. Analine, Hélio e Anderson. Vamos lá. Esse segundo trabalho agora é em relação à minha pesquisa. Eu sou mestranda no programa PPVGAV da UFPE, da UFPB, UFPE, que é um programa integrado. E a minha pesquisa ela está associada à teoria geral do imaginário, do antropólogo Gilberto Durand. Pode passar para mim, Anderson, por favor. Aqui é uma foto do IFPE, Campus Olinda, onde originou a minha pesquisa. Na época eu estava lá, né, ainda como professora, e o meu objetivo da pesquisa era justamente tentar compreender o imaginário nas produções desses estudantes do curso de artes visuais, que é um curso técnico de artes visuais que acontece lá no campus, do qual eu era professora. A metodologia que eu aplico na minha pesquisa é a mitocrítica, né,
eu analiso, estudo as imagens e tento localizar os mitos dos quais elas estão relacionadas, também os arquétipos, né, ao quais estão associados. Aqui é um pouco da estrutura geral do imaginário, né, ela tem uma tríade reflexológica, que é a postural, a digestiva e a copulativa, diante dessas estruturas que foi idealizada por Gilberto Durand, né, no regime diurno ou regime noturno. Eu vou estudando essas imagens e vou localizando essas imagens dentro desses próprios regimes, direcionadas às narrativas míticas, às quais essas imagens elas se relacionam. Para a gente poder compreender um pouco, né, do que é o imaginário é um museu de todas as imagens que estão contidas na nossa compreensão de mundo. Geralmente, a teoria do imaginário, ela tem uma associação também com as imagens que estão relacionadas ao inconsciente individual ou inconsciente coletivo, né? E dela ela fala um pouco da realidade do qual essas pessoas, né, no caso, no meio dos estudantes, eles trazem esse entendimento de mundo através dessas produções. E aí vem um pouco da importância de entender o imaginário, né, compreender o imaginário como importante nessa produção imagética, perceber também como ela afeta a forma como essas pessoas compreendem o mundo, como eu já falei antes. Compreender, e aí meu objetivo geral é compreender justamente esse trajeto pedagógico dos estudantes partindo dessas produções que são realizadas lá no curso e associar essas imagens, né? Fui associando essas imagens que foram passadas como dado de pesquisa, e as imagens que nós vamos ver hoje, que é a de Hélio e a de Anderson, elas fazem parte do capítulo 3, que fala do arquétipo do amor, está no subtítulo sobre flores, árvores e amores. Elas falam sobre as flores de cerejeira, e aí foi quando eu associei ao filme Hanami, né, Cerejeiras em Flor, porque eu achei que tinha uma relação muito forte com a questão da efemeridade da vida, e aí trouxe a proposta para que eles dois pudessem vir apresentar aqui também comigo, falar um pouco da produção deles e tentar analisar se realmente eu estava seguindo um caminho, né, possível para aquelas produções que eles tinham enviado para mim. E aí vocês vão ver o resultado disso. Pode passar, Anderson. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Anderson. É, Trazendo aqui as minhas produções, como a Analine já tinha falado, eu vou falar um pouquinho do histórico até chegar na produção final e fazer uma relação leve com o filme depois. Para essa produção, eu levo muito da minha infância, que na infância eu assistia muito dos desenhos japoneses intitulados como animes, depois eu passei para os mangás, e aí as flores de Sakura estão muito presentes justamente por conta do Festival Hanami, que é justamente onde eles param para ver o florescer das flores, porque elas só duram 1 a 2 semanas, e aí tem todo um festival para fazer isso, é um evento muito grande, assim como os nossos IPs. É, E eu gosto muito também de flores, plantas, então eu quis trazer para minha produção, primeiro na gravura, algo mais sutil, com o florescer de Sakura, e já para encáustica, que é a segunda imagem, eu quis trazer também o Sakura, porque a ideia seria colocar essa imagem em algum lugar onde batesse sol, porque com o calor que seria produzido, a imagem começaria a derreter, e aí também traria essa ideia de efemeridade, porque justamente por conta de pesquisas, vendo alguns mitos, é, eu vi que o significado da Sakura é justamente a efemeridade da vida. Ela floresce muito, muito rápido, como eu já tinha falado para vocês. E quem não consegue ver durante essa semana só vai poder ver no próximo ano, quando ela florescer novamente. E aí era essa a ideia para as duas imagens. Vou passar agora para Hélio, para ele poder falar um pouquinho sobre as imagens dele. Bom dia. Então, como meu amigo Anderson disse, eu também cresci em contato com essa cultura japonesa de animes, mangás. Então, a cerejeira realmente é algo muito presente na cultura deles. E a gente acaba absorvendo. A minha primeira imagem que eu vou falar é essa azul escuro do canto, se chama Florescer Noturno.
eu criei ela numa época muito difícil da minha vida e eu queria representar um florescer no escuro, porque eu sempre fui ligado a flores e para mim o florescer, né, em algumas culturas também, que é a chegada da primavera, é a flor que floresce depois do inverno. Então é uma superação, um símbolo de esperança. A segunda, que é a da esquerda, se chama Yamasakura. Yamasakura é uma espécie de sakura que é a primeira espécie a florescer. E ela floresce ainda enquanto a árvore tem folhas, porque geralmente a sakura floresce quando a árvore já está tecnicamente sem vida. É, então eu acho que inclusive essa Yamasakura faz um link muito especial com o filme, né? E também com o mito, que tem um mito da floração da sakura, que é uma árvore que não conseguia florescer e uma fada faz uma proposta a ele de 20 anos, então ele se apaixona durante essa proposta a uma donzela, e essa donzela escolhe se juntar a ele como árvore e finalmente essa árvore floresce. É um mito da floração da sakura. E a Masakura, eu acho que faz um link muito interessante com o filme, né, que é o Hanami, porque como ela floresce ainda enquanto a árvore tem folhas, mostra que a gente pode aproveitar a vida enquanto nós ainda temos folhas. Porque, no caso, a esposa do protagonista do filme, ela morre repentinamente, ela tinha muita vontade de conhecer o Japão e ela não consegue, porque ela sempre se poldou, né? Não chegou a florescer enquanto estava viva. Essa aqui é a primeira cena, aqui ao lado, à esquerda, é quando ela descobre que ele, o esposo, né, está com o tempo contado de vida porque ele está com a doença terminal. E aí acaba que no filme ela morre antes dele. Passando. A gente está trazendo só algumas cenas aqui para refletir sobre essa questão da efemeridade, né, e da importância de você realmente florescer e aproveitar os melhores momentos. Essa cena aqui é quando ele percebe que ela faleceu, né, ela morre dormindo. E essa outra personagem aqui é muito importante na história que você está com o telefone, porque ela também vai ajudar a trazer um outro olhar para essa questão, né, do significado da vida. Essas outras duas cenas aqui são cenas finais já do filme. O diretor ele faz um corte no tempo, né, e coloca o casal inicial, né, que são os protagonistas aqui mais importantes da narrativa, fazendo uma performance, como se fosse um retorno, né, da memória dele, e tipo um arrependimento também, né, um pouquinho de arrependimento de não ter vivenciado isso com a esposa, e logo em seguida ele morre também. Essa aqui é uma cena da cremação, do final da cremação do corpo, e essa personagem aqui atrás que está carregando a urna, né, onde tem as cinzas dele, ela é importante porque ela apresenta essa essência, né, do que é realmente a essência da flor de cerejeira para ele através de performance que ela faz na rua, né? E transforma a vida dele, ele também transforma o olhar dele em relação ao mundo, que também faz essa ligação com a finalidade de você compreender o imaginário, né? De você reconhecer o que tem em torno, no seu entorno, reconhecer o mundo, as coisas que acontecem, as transformações, que a sua vida pode ser direcionada a partir do olhar que você tem em relação às coisas que acontecem. Então, eu achei muito interessante esse filme, porque o filme consegue fazer uma junção do imaginário e também da mitologia em volta da flor da cerejeira, Anderson. Deram uns 10 E é isso. minutos, certo? Então, a gente agradece. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, Analine e os demais. O que vocês trazem é muito do que eu faço na minha própria pesquisa, tanto do mestrado quanto do doutorado. Existe aquela ideia muito de, vamos estudar só o audiovisual ou só as artes visuais enquanto pintura, desenhos e tudo mais. Mas o legal é que vocês trazem a articulação dessas expressões artísticas nesse trabalho, e como eu já comentei com a Analine, falar de Gilbert Durand e toda essa teoria do imaginário é algo muito complexo, e vocês trouxeram aí de uma maneira muito palatável, de uma maneira muito gostosa de se ouvir e muito prática, porque não é ficar no campo das ideias falando sobre o imaginário.
Não, vocês trouxeram os filmes, trouxeram as obras, e isso eu acredito que a academia tem muito a ganhar com esses trabalhos que traz muito prático dentro de algo muito complexo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Isaac. De nada. Agora, documentário Ponto Firme, o crochê como agente de transformação social. A proponente é a Kelly, da Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vinda, Kelly, e pode começar. Eu vou começando enquanto a Analine apresenta, porque na verdade o primeiro é só para falar um pouquinho da pesquisa. Ok. Mas, assim, eu vou falar um pouquinho do crochê e como ele se entrelaça na minha pesquisa através do filme também O Ponto Firme. Eu vou desenvolvendo um pouco, vou falar bem rápido, igual os estudantes, senão não vai dar tempo, porque eu imaginei que seria mais tempo. Mas vamos lá. É, a origem do crochê aqui não é uma coisa ainda muito definida. Meu nome é Kelly, né? Eu sou da UFPE, UFPB, e a minha orientadora é a Maria das Vitórias, a mesma orientadora da Analine, e a gente faz essa pesquisa sobre e ligada com o imaginário. A origem do crochê, ela não até hoje ela não está definida, né? Mas o modelo de crochê que a gente conhece hoje, ele pode ter surgido através da palavra francesa, croc significa gancho. E a forma de crochê, como a gente conhece hoje, ela foi desenvolvida no século XVI. O crochê é um processo de criação de tecidos, né? Que usa essa agulha e que constrói a partir de um único fio. Em 1846, a franco-irlandesa, essa senhora que aparece aqui, a Leonor de Branchardier, ela desenvolveu padrões de crochê que simplificou a forma como era feito e o trabalho dela ajudou na divulgação do crochê como a gente conhece hoje. Durante um período de fome que aconteceu na Irlanda, no século XVI, por causa da produção de batata, porque a Irlanda era um país de monocultura, o crochê foi ensinado para as famílias como forma de ajuda na construção da renda. Mas essa forma de ajuda para as pessoas criou também forma de usar o crochê e associar com pessoas que não tinham renda. Mas isso mudou um pouco quando a Rainha Vitória, porque a Inglaterra ajudou muito a Irlanda nessa época. E a Rainha Vitória da Inglaterra, ela aprendeu a confeccionar o crochê e isso ajudou a divulgar a prática como uma coisa mais a realeza está fazendo, vai chegar a todo mundo, e esse processo ficou conhecido na Europa. Aqui no Brasil também, a gente tem essa questão do crochê navegando por várias áreas da sociedade. Aqui tem uma representante da conhecida utilizando o crochê, mas a gente tem o lado também que as pessoas que fazem, que confeccionam essas peças, não são, neste caso aqui, as mesmas que usam. Eu trago aqui duas situações onde o crochê é utilizado. A gente vê aqui uma parte bem característica da sociedade, as mulheres, né? E do outro é um trabalho de socioeducação feito com adolescentes em regime semi-fechado. Como eu cheguei ao crochê através da minha pesquisa. A minha pesquisa ela se chama Crocheteando Narrativas de Vida e Identidade Sociocultural de Mulheres Negras, relacionada com o imaginário, a arte e a educação. Essa pesquisa ela versa sobre o entrelaçamento, né, crocheteando ali, informações entre o imaginário, narrativa de vida e identidade sociocultural
de duas mulheres negras e periféricas. E o objetivo da pesquisa é compreender como se dá a aprendizagem e os apagamentos na educação de mulheres negras, artistas, a partir das suas identidades. A pesquisa ela faz uma bricolagem de abordagens qualitativas e as possibilidades metodológicas que a gente consegue entrelaçar junto, né? E nessa pesquisa eu trouxe esse audiovisual como uma espécie de conservador da memória, das experiências transformadoras dos protagonistas da pesquisa. Agora vamos lá. É o Ponto Firme, que é um documentário que foi elaborado com iniciativa própria do estilista Gustavo Silvestre. O Silvestre ele trabalhou com sentenciados, vamos falar assim, da penitenciária de São Paulo, e o trabalho que ele fez é de resgate de memórias e ele trabalhou com conhecimento que essas pessoas tinham. Aqui ao fundo tem peças que os detentos realizaram, e essas peças elas serviram tanto para a confecção de roupas como para construção do cenário que foi apresentado na 45ª São Paulo Fashion Week. Aqui é o Gustavo Silvestre. Eu quis trazer assim porque eu achei muito bacana a questão de ele falar, e até o nome do projeto, Ponto Firme, porque a gente também tem na sociedade essa associação imaginária do crochê ao feminino. E ele faz exatamente um resgate com o masculino e com pessoas que estão sentenciadas, que seriam brutalizadas pelo sistema, pela sociedade, e ele traz uma coisa delicada para eles fazerem. E o resultado é essa apresentação que ele fez no São Paulo Fashion Week, e todos os outros, ele fez outros trabalhos, e o documentário, que foi a partir da confecção, da execução dessas peças. E eu trago aqui umas referências bibliográficas e o site para quem quiser acessar o filme. É um documentário, é curto, vale a pena, bem bacana. Corri. Espero que Obrigado. tinha dado para falar um pouquinho. Isso, Tinha dado para deram entender. 9 minutos e 30 segundos. Parabéns, Kelly, muito bom. Depois, se possível for, coloque o link aqui no chat para vermos o filme que você comentou. Um trabalho muito bom e também, da mesma maneira como o da Naline, os anteriores, faz essa articulação do audiovisual e o que é melhor, resgatando essas memórias aí, essas experiências que são tão caras para o processo de reintegração dessas pessoas em sociedade. Então, eu acredito que o seu trabalho é muito denso, muito importante também para vermos como que esse processo acontece e como que a arte ela vem para auxiliar a todos nesse desenvolvimento aí de Todos. reintegração das pessoas. E, obviamente, somos arte educadores e sabemos o quanto importante a arte é para a nossa vida, e aí, através do seu trabalho, vemos que ela também é importante para a vida dos demais que estão nesse processo aí um tanto difícil, um tanto triste, um tanto desviante, vamos assim dizer. Parabéns pelo trabalho. Agora, o próximo será Novo Ensino Médio, contribuições do componente curricular cinema, da Michele Fernanda, da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. Você consegue nos apresentar, Michele? Sim, Olá, amor. Perfeito, então. Então, então eu, seja eu vou bem-vinda, pode projetar ir. a apresentação dela, então. Ok. Então, já vou iniciar aqui, né, o trabalho, ele se chama Novo Ensino Médio, as contribuições do componente curricular Cinema Transformação na Produção Audiovisual, né, na verdade eu sou professora da rede básica, professora de História,
Não sou dessa área e também não sei se, de repente, vocês já tinham ouvido falar desse componente curricular aqui no ensino médio, no estado de São Paulo, especificamente. Eu sou sou mestranda da Unesp aqui de Araraquara, e esse artigo, na verdade, é uma série de artigos que nós produzimos para as atividades que a gente precisa apresentar no final do mestrado. Coloquei aqui para vocês os principais aspectos que esse artigo abordou. Então, coloquei aqui um novo ensino médio. O que é um novo ensino médio? A gente sabe que a escola, desde a sua gênese, desde quando surgiu a instituição escolar, ela vem para atender às demandas da sociedade. E agora, né, no tempo atual, no tempo em que nós vivemos, a gente tem novas demandas. Então, esse novo ensino médio, ele veio para deixar o ensino mais atrativo para um público novo que está cada vez mais conectado. Então, quando a gente faz um estudo das gerações, a gente vê aí surgindo uma nova terminologia, que seria a geração alfa, que são as crianças que vão nascer em 2010 até 2025, que já vão estar inclusas em toda essa questão do avanço tecnológico. E trouxe aqui também sobre a BNCC. O que é a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular, né, que ela foi alterada agora e que começou a ser implementada no ano de 2022. Então, a partir do ano de 2022, a BNCC colocou o seguinte, que todos os estudantes do país, independente da região, eles tinham que ter as mesmas habilidades e competências. Então, todo o currículo, mesmo que seja regional, né, que mude, que altere por estado, conforme as especificidades, as características, né, de cada lugar, as habilidades e as competências, elas devem ser as mesmas, né, ensinadas em todo o território nacional. Então, o que nós temos, né, trazido aí pela BNCC? A formação geral básica, que nada mais é do que todo aquele conhecimento sistematizado ao longo da humanidade que a gente aprende ali no espaço escolar. E o que nós temos de novo? Os itinerários formativos. O que são itinerários formativos? São componentes curriculares, né, fazem parte, né, de uma formação específica, que o aluno, lá no ensino médio, no primeiro ano, ele vai optar áreas de interesse. Se tem mais interesse por ciências humanas, se tem mais interesse por ciências da natureza, se tem mais interesse por ciências da natureza, e a partir do estudante, a partir da habilidade ou do interesse que ele tem, ele vai escolher por formações específicas, né, por práticas de aprofundamento específicas. E o novo ensino médio, no caso, o Cinema Transformação, que é a questão que eu discuto aqui nesse artigo, ele faz parte do itinerário formativo que nós chamamos de cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. Então, vocês, né, que são dessa área do audiovisual, né, esse componente ele foi ensinado por professores, no meu caso, de História. Ele apresenta ali quem que é o primeiro qualificado, o professor de História. Na falta do professor de História para desenvolver com os alunos esse componente, depois a gente tem língua portuguesa ou língua inglesa. E o que nós vimos dentro desse itinerário? Perfil do diretor, para que os alunos pudessem, a partir desse perfil do diretor que produz uma determinada obra, identificar características que marcam a produção audiovisual nesse sentido. Vimos também os enquadramentos de câmera, os planos utilizados na cena. Aí os alunos, eles observaram, né, cada um escolheu um filme, escolheu uma série, escolheu uma determinada cena, e o que, se de repente, né, qual era a intenção, a intencionalidade, por que se utilizou determinado plano, por que se faz uso de determinado enquadramento. E para produzir, né, a gente teve como produto final esse festival audiovisual, e também nós vimos os profissionais envolvidos, roteirista, figurinista, né, quais são as pessoas envolvidas dentro de uma produção audiovisual. E os alunos também fizeram uma interconexão com os outros itinerários, né, nós trabalhamos com literatura, com distopias, e a partir de uma literatura escolhida, né, as atividades elas foram divididas, né, um seria o figurinista, roteirista, e nós tivemos essa produção final, esse festival, considerando, né, todos esses aspectos, essas especificidades da produção audiovisual em si, que é algo específico.
Então, o que o novo ensino médio trouxe? Um pontapé inicial ali para que o aluno compreenda as diversas formações que tem ali em nível superior e que ele possa compreender como que funciona, né, sentir um pouquinho para fazer uma escolha futura. A metodologia, né, utilizada, eu coloquei aqui a referência, o mapa. Se vocês tiverem curiosidade de verificar, na EFAP do Estado de São Paulo, nós temos ali esses componentes curriculares. O mapa é o material de apoio às práticas do aprofundamento, e ali nós temos esse itinerário, né, esse componente curricular que nós chamamos de cinema transformação. Em todos os itens, como que o professor trabalhou para chegar a um determinado objetivo, e o trabalho ele foi feito, né, analisando esse mapa, todos os aspectos, né, que esse material traz para a gente, e também foi um relato de experiência, né, colocamos ali o que os alunos aprenderam nesse sentido. Então, nós fizemos ali na escola esse festival audiovisual por meio da literatura, né, das distopias. Nós estudamos o Eu, Robô, do Asimov, e o livro 1984, e eles fizeram uma produção nesse sentido. Mas nós também fizemos produções relacionadas aos alunos que já são empreendedores, de repente tem algum tipo de negócio, quer melhorar a qualidade de imagem, né, de uma fotografia, de algum negócio que eles querem divulgar na internet, por exemplo. Eles também puderam fazer uso desses conceitos que nós aprendemos nesse itinerário formativo. Pessoal, já finalizei, por enquanto, só isso. Obrigado, Michele. 8 minutos e 10 segundos. Parabéns pela apresentação. Eu fico muito feliz por esse olhar e por ainda, como eu sempre falo, haver pesquisadores, existirem pesquisadores com esse olhar, com essa sensibilidade, essa vontade de querer aprofundar os conhecimentos em sala de aula, principalmente essa questão do audiovisual em si. Eu também trabalho com meus alunos do Fundamental 1, quinto ano, e do Fundamental 2, sextos e nonos anos, essa questão do audiovisual. Para mim seria maravilhoso se meus alunos continuassem enquanto estudantes da sua pessoa, você fosse professora deles, porque continuaria esse trabalho aí muito riquíssimo. Parabéns pela sua pesquisa, e depois aí qualquer questão de alguma pessoa, de algum integrante, eles vão colocar aqui no chat. Obrigado pela sua proposta. Eu que agradeço. Agora, o último trabalho é do Davidson, Entre Palavras e Movimentos, Desvelando Territórios com a Coreografia. O último trabalho, ele pertence à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, atualmente doutorando. É com você. Obrigado, Isaac. Esse é um trabalho que eu estou começando agora no doutorado, só que para falar sobre isso, eu preciso rever um pouco do que aconteceu no meu mestrado, né? Atualmente eu estou com uma pesquisa em andamento aqui na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que chama Coreografias Geraizeiras, a escrita dançada de si a fim de desvelar apagamentos. Dentro da linha de pesquisa Arte, Pensamento e Performatividade, eu sou orientado pela pós-doutora Luciana Lira. Então, acho que é uma pessoa que a gente conhece, né? Eu achei tão interessante porque nessa semana eu fiquei pensando, há um ano atrás apareceu uma mensagem para mim no Instagram falando de imaginário desses encontros que nós temos, e eu pensei que há um ano atrás eu não estaria aqui fazendo essa pesquisa com ela, né? Então o mundo capota. E aí, para falar sobre essa pesquisa, eu tenho que falar sobre o mestrado. No mestrado, eu como produto artístico, eu fiz 3 videodanças que relacionavam essa possibilidade coreogeográfica, né? Eu entendo coreografia como a possibilidade que o artista tem de entender e explorar o espaço e o território, né? Então, pensando essas duas coisas por um viés social e político também. Para vasculhar esse território coreogeográfico, eu usei de escrevivências,
né? Então, me reconectei com uma ancestralidade negra apagada da minha família. Eu sou uma pessoa parda e acabei escrevendo bastante coisa sobre minha história, né? Acho que o Anderson também começou a pesquisa dele a partir de um olhar para si, de um olhar autobiográfico. Achei bem interessante isso. E aí, essas escrevivências acabaram me desvelando o imaginário. Eu comecei estudando esse universo do Duran de forma assim, muito superficial, e agora no doutorado quero visualizar isso um pouco melhor. E no mestrado eu acabei me organizando nesse universo de ancestralidade. Então, esses 3 trabalhos, Reflexo, e Morredouro, e Modo de Ofuscar os Olhos, acabam sendo uma linha da vida desse herói norte-mineiro, né? Ou talvez desse anti-herói, porque eu não acredito muito nesse universo de vencer desafios assim tão facilmente. E aí, à medida que eu fazia esse trabalho, eu percebi que uma voz de invisibilidade pairava no Norte de Minas, né? Os geraizeiros, que são as pessoas que nascem no Norte de Minas, tinham uma cultura ainda atrelada ao universo mineiro, ao universo das Minas Gerais. Então, todo aquele imaginário que nós temos do mineiro como se o geraizeiro, o norte mineiro, fossem as arestas dessa pedra preciosa mineira que foi rejeitada. Então, acho que no ato de lapar esse ouro, esse diamante mineiro, né, o pó, a poeira que ficou para trás, são essas arestas norte-mineiras, e é nesse lugar que eu estava querendo me organizar. E quando eu percebi isso, o mestrado é um tempo muito curto, eu prefiro não tocar no assunto muito guia, né? E isso achei um pouco na pesquisa, mas eu não me adentrei muito nele. Porque esse mito guia acabou também sendo uma possibilidade de fabular encontros com o futuro, né? De fabular uma sociedade por vir, né? Que seria essa sociedade norte-mineira. E percebi que essa isca de si, né? Que estava direcionada em mim, poderia ser vasculhada em outras pessoas para talvez fazer uma escrita dos outros, uma escrita de nós, né? Em busca de uma autobiografia coletiva, né? De um entendimento social norte-mineiro. E aí eu entendo a escrevivência como uma autoficção, como uma possibilidade de mesclar realidades, né, e mentiras. E aí, aqui no doutorado, na primeira semana eu encontrei com John Dawson, e ele fala sobre fricção, né, com parêntese no R. E ele diz que essa fricção é uma forma de trazer imagens, né, de desveladas para a realidade. E essas imagens acabam se friccionando com a arte e a comunicação. E essas imagens que eu acredito que o norte mineiro, né, tá começando que eu estou começando a ver, são essas imagens apagadas. Então, a partir de agora, eu não estou usando autoficção, eu estou usando uma autofricção, né? Porque é a partir dessa lapidação e dessa poeira que fica desse processo dessa lapidação, é que eu estou entendendo esse novo território, que eu estou entendendo esses espaços fronteiriços que fazem com que o trabalho em dança, teatro, artes cênicas e artes visuais, no caso do audiovisual, possam mostrar esse ser catrumano, né, que é o nome que se dá para os norte-mineiros, trazido da biologia, né? Os 4 humanos são geralmente animais
macacos, né, símios, que usam tanto as mãos quanto os pés de forma exemplar. Né? Então, quando os naturalistas do século XIX foram para o norte de Minas, eles nos chamaram de cata-humanos, né? E nos colocaram nos ocos do sertão. E aí a gente, agora, com essa nova possibilidade de recuperar essas arestas, nós estamos também tentando recuperar outras imagens e outros modos de ser. E é isso. Obrigado, Isaac. Obrigado, gente, por me ouvir. Obrigado, Davidson. 7 minutos e 18 segundos. Parabéns pela apresentação, muito boa. Queria ficar aqui mais tempo conversando com todos vocês, fazendo perguntas, mas infelizmente estouramos um pouquinho o tempo. São 11 horas e 7 minutos. E agora teremos outros demais dois GTs e depois a finalização com uma palestra do Matheus Tagé. Então, convido todos a irem para os demais GTs, escolham um dos dois e iremos para lá. Obrigado. Obrigada também, Isaac, pela oportunidade. E a toda a equipe.